Exclusivo, um incêndio que atingiu uma área próxima ao lixão de Goiânia reacendeu a discussão sobre a situação crítica do local. Um problema que atravessa os últimos 20 anos. Imagina o que é um prédio de, 70, 80 andares. É isso que nós temos ali de lixo, acumulado ali ao longo dos anos. Não tem outra saída. É fechar a porteira desse lixão. Fatores externos, inclusive, podem contribuir para uma tragédia, não somente internamente. E esse lixão lá, ele corre o risco de explodir. Um problema que se arrasta por décadas na 10ª cidade mais populosa do Brasil e que, mesmo assim, parece invisível. Sem solução num jogo de empurra que dura quase 20 anos. No dia 3 de agosto, o fogo acendeu novamente. O alerta para o lixão de Goiânia. Um incêndio que, segundo a prefeitura, começou numa área privada e consumiu 5 hectares de mata ao lado do aterro. Ainda de acordo com a gestão municipal, as chamas atingiram apenas a vegetação que cerca o lixão, mas não os resíduos que ali são depositados. Imagens exclusivas feitas com drones pela equipe da Record News, 2 dias depois do incêndio, mostram quanto o fogo se alastrou para dentro do local. De acordo com a Companhia de Urbanização de Goiânia, essa área já estaria aterrada, ou seja, com uma camada de terra por cima do lixo, que funcionaria como proteção. Mas isso não diminui o risco, segundo esse pesquisador da Universidade de São Paulo. O gás metano, como ele vai querer sair, que ele é mais leve que o ar, né? O metano, se você puser em torno de 20%, 30% num local fechado, ele explode, pode explodir automaticamente. No último dia 5, o deputado estadual Clécio Alves, do Republicanos, instalou uma CPI para investigar uma suposta máfia do lixo. Em declarações públicas, o prefeito Sandro Mabel afirmou que existe uma organização criminosa para pressionar a gestão a mudar o modelo de tratamento dos resíduos. O objetivo seria inviabilizar o aterro para direcionar o lixo a outros locais com custos mais elevados. Que essa máfia, segundo palavras dele, estava querendo que ele destinasse 10 milhões de reais para que isso fosse feito. Então, nós entendemos que ele tem uma responsabilidade muito grande em afirmar que estava sendo vítima de uma chantagem de uma máfia, sendo que ele não falou onde estava essa máfia e quem eram as pessoas que compunham ela. E desconsiderando que o valor a ser pago é muito longe daquilo que ele está afirmando que gastaria para colocar os lixos, os resíduos de Goiânia, de toda a natureza, num aterro sanitário, diferente do lixão de Goiânia, com todos as licenças ambientais aprovadas e que fica a pouco mais de 20 quilômetros de Goiânia, e tem o outro que fica aqui a 15 quilômetros de Goiânia. Segundo o Ministério Público, hoje o valor licitado pelo município para tratar os resíduos no aterro seria superior ao cobrado pela iniciativa privada. A administração pública prevê cerca de R$ 190 pagos por tonelada de lixo e chorume tratado, contra uma média de R$ 110 a R$ 130 que seriam cobrados por empresas do setor. O jornal da Record News mostrou no mês passado que a SEMAD, Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Goiânia, já havia apontado uma lista de 12 irregularidades no lixão da capital, com base numa vistoria feita em maio. Bom, basicamente falta tudo, né? Praticamente a prefeitura não tem nenhum estudo ou documento que demonstre que aquilo está em condição adequada. São vários estudos de engenharia, estudos químicos, estudos de análise de água, água superficial, a água que corre ali, né, no rio ali perto, tem a água subterrânea do lençol freático. O município de Goiânia não tem nenhum dado técnico para nos ofertar, para que a gente possa avaliar e dizer, não está operando em condições adequadas ou não. Mas a situação atual é apenas um recorte da história do lixão, que opera irregularmente há anos, mesmo recebendo 100% dos resíduos da cidade. Fundado no início da década de 1990, foi responsabilidade de uma empresa privada até 2007. O município, por não ter renovado esse contrato de prestação de serviço, assumiu o serviço e repassou
a operação do aterro para a Companhia Municipal de Urbanização, a Comurg. Essa companhia tocou o aterro com licenças que estavam condicionadas a cumprir algumas exigências de monitoramento, tratamento de chorume, algo assim, mas só que nunca cumpriu, nunca executou esses projetos, nunca fez nenhuma adequação à operação. Foi assim até 2011, quando o órgão ambiental cassou a licença de funcionamento do aterro sanitário, e desde então ele está funcionando sem nenhum tipo de licenciamento. A falta da regulamentação faz com que o local seja definido como lixão, justamente por não seguir as regras necessárias para ser considerado um aterro. Em 2020, um novo acordo foi firmado para tentar resolver a situação. O documento, assinado pelo então prefeito, estabelecia vários compromissos, entre eles a proibição de emitir ou propagar qualquer tipo de poluição, de lançar chorumes sem tratamento em cursos de água ou solos impermeabilizados e a elaboração de estudos técnicos sobre a situação do aterro. Porém, o texto não estabelecia prazo para as adequações, algo que só foi acertado em outro acordo, firmado apenas no ano passado. No 2024 inteiro, nós tentamos fazer com que o município cumprisse o que foi acordado, só que em outubro de 2024, a Comurg, que era a empresa pública municipal que fazia a gestão do aterro, abandonou a gestão, deixando isso a cargo do município, que não contratou ninguém e, ao invés de operar como aterro sanitário, passou a ser operado como lixão, ou seja, o lixo só era jogado lá. E assim, sem tratamento, o lixo se acumula no local até hoje. Com cerca de 500 pessoas morando ao redor e trabalhadores operando máquinas e caminhões diariamente. Aquele lixo que vai sendo amontoado ali todo dia dentro daquela pilha, ele vai escorrendo aquele líquido que a gente chama de chorume. Aquele líquido, ele vai para onde? Ele está indo para o lençol freático, ele está contaminando o solo. Existem pessoas que se abastecem com água ali de poços no entorno do lixão, que possam estar usando água contaminada ali no dia a dia. Nós não temos nenhum estudo do município sobre a situação em que se encontra. Todos os dias, o município de Goiânia é multado em R$1.000 pela falta de regulamentação do aterro. Valores que são somados aos quase 45 milhões de reais de uma indenização estipulada pelo Ministério Público pelos danos ambientais causados ao longo do tempo. Uma conta que só deve parar de crescer com a interdição do lixão. Algo que aconteceu recentemente, mas por pouco tempo, até que a medida fosse revogada pela Justiça, o que fez o Ministério Público entrar com um novo pedido que segue em análise. Foi feita uma vistoria lá no lixão de Goiânia pela CEMAD e nada evoluiu, né? A nossa conclusão é de que a situação continua a mesma desde o início do ano, o que demonstra aí que nós não temos evolução efetiva nem nos levantamentos, nem numa gestão ambientalmente adequada no aterro de Goiânia. E chama atenção aqui para o tratamento do chorume. A Associação Brasileira de Resíduos de Meio Ambiente, a ABREMA, aponta que há outros lixões e aterros com problemas no entorno de Goiânia e no Distrito Federal. Na sexta, dia 8, um outro incêndio atingiu a vala sanitária de Bela Vista de Goiás, a 50 quilômetros da capital do estado. As chamas só foram controladas no dia seguinte pelo Corpo de Bombeiros, que informou que só foi possível evitar um desastre pior porque o acesso ao local foi regularizado recentemente. Em junho, um desmoronamento no lixão de Padre Bernardo fez com que o córrego Santa Bárbara fosse contaminado. Secretaria de Estado do Meio Ambiente e técnicos do ICMBio ainda trabalham no local. A empresa que opera o lixão assinou um termo de ajustamento de conduta com o Estado e diz que atua para combater os efeitos do desastre. Às vésperas da COP30, a imagem do lixão de Goiânia retrata que a política pública de tratamento de lixo falhou. O primeiro prazo legal para o fim dos lixões no Brasil venceu há mais de 10 anos, para depois ser prorrogado sucessivamente até 2024. Enquanto isso, eles continuam por aí operando sem regulação, contaminando o ar, o solo e a água. O município, dado o seu tamanho, a dimensão do lixo que é produzido em Goiânia, precisa
buscar urgentemente uma alternativa, porque até que se localize um outro local, vamos supor que seja um local público que o município queira licenciar, ele precisa passar por todas as etapas dos estudos e do licenciamento ambiental para poder operar um aterro sanitário nas dimensões que são necessárias para o município de Goiânia. Você tem que levar para um aterro particular. Um aterro particular. Agora, eles daí não podem ficar esperando, senão eles vão empurrar com a barriga. A Prefeitura de Goiânia, por meio da Companhia de Urbanização da cidade, afirma que o incêndio foi extinto por equipes da Prefeitura e do Corpo de Bombeiros. A Comurg também afirma que a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana de Goiânia registrou um boletim de ocorrência para apurar as causas do incêndio. A pasta disse ainda que técnicos realizaram vistorias no local e constataram que não há risco de prejuízo ambiental ou sanitário ao aterro, que segue em operação.